isso aí, olá, boa noite, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast. Na verdade, a gente não vai começar como de praxe, segundou, não, é edição extra. Terça-feira tem Pod Café Podcast, tem sim senhor, 8h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sempre em horário nobre, com convidados nobres e com temas que são fundamentais para que você tenha entretenimento, informação, cultura e mais do que isso, histórias que possam te ajudar, te inspirar, mudar a sua vida, mudar a nossa história e fazer com que pessoas e ações mereçam ter o devido destaque. Afinal de contas, a gente tem falado sempre e trazido sempre aqui pessoas com um perfil de grandes realizações em todas as suas áreas de atuação. E hoje não é diferente. Aliás, hoje, o nosso convidado, claro que nós temos diversas ações, mas eu arrisco dizer que é responsável pelo maior trabalho de ajuda humanitária de Três Pontas. Temos vários trabalhos importantes, mas esse trabalho realmente merece aplausos de pé, como tantos outros merecem também, a gente vai citar um pouco, mas esse é porque a gente eles lidam, entre aspas, com aquilo que para muita gente, infelizmente, abre aspas, é a escória da sociedade. Só que para ele e para toda a equipe, não, são filhos de Deus, como todos nós, porque não há distinção quando a gente fala do amor do próprio Cristo por todos nós. Eu estou falando simplesmente de Peter Wagner Conceição, responsável, junto com a esposa Fernanda e com uma equipe cada vez mais dedicada, ao trabalho do Fé com Obras, e também tem a Casa de Acolhimento Padre Vitor e Nossa Mãe, enfim, tem um trabalho fantástico. E essa pauta hoje tem um caráter especial e urgente. Por que urgente, Peter? Porque eu expliquei ontem, gente, existem pautas quentes e pautas frias. Pautas frias não quer dizer que elas são menos importantes, mas elas não têm prazo de validade, né? Por exemplo, ontem tivemos aqui um show de entrevista com o Ronaldo, empresário e proprietário da Artvac, e caso tivesse algum problema e tivesse que remanejar essa entrevista, ela não perderia a sua validade. É um assunto que poderia ser jogado no ar hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Já a matéria do Peter de hoje, não, tinha que ser hoje, porque amanhã começa a quermesse da família. Então não adianta o Peter vir na semana que vem, sendo que já aconteceu o evento. E a gente está aqui justamente para destacar. Bom, já falei demais. Jornalista fala muito. Peter, seja bem-vindo, imenso prazer te receber. Olá, Roger Campos, jornalista conceituado em nossa cidade. Boa noite a todos os telespectadores aí do Pod Café Podcast, mais essa ferramenta tão maravilhosa aí do Conexão Três Pontas, que já era bom e ficou ainda mais completo agora com o Pod Café. É uma alegria estar aqui, Roger, e partilhar com você, que aliás acompanha a história da comunidade Fé com Obras, não é de hoje, né? Você é parte desta obra, não apenas como alguém distante que observa com admiração, mas quantas vezes ao longo desses anos você colocou a mão na massa junto com a gente, você abriu o seu coração, a sua casa, os seus veículos de comunicação para trazer as coisas da Fé com Obras ao público. Então é uma noite de muita alegria estar aqui. Muito obrigado. Imenso prazer. Aliás, eu já estava com você no radar para a gente fazer essa pauta já há bastante tempo. Mas é aquela coisa, o tempo de Deus é diferente do nosso e ele faz as coisas certinhas na hora certa. A gente vai falar muito sobre quermesse, mas eu já preciso adoçar a boca de quem está em casa. Se você já tem ou tinha algum compromisso para essa semana, para tudo. Já começa aí remanejar, cancela hotel, cancela tudo, porque essa semana, a partir de amanhã, o Peter vai dar só um spoiler, vai falar por alto do que vai rolar amanhã, porque no final a gente vai voltar para destrinchar mais o assunto. Quer dizer que tem quermesse amanhã? Exatamente, o Roger Campos. Depois do sucesso estrondoso, né, que foi a nossa primeira quermesse da família no ano passado,
né? No ano passado a gente com receios, preocupações, porque era a primeira vez e o sucesso foi assim muito grande. Então a gente vem agora com muito otimismo, muita confiança trazer para Três Pontas essa que é a última quermesse do ano, né? Quermesse é algo tão bom que às vezes a gente tem que ficar ali um ano esperando, sonhando com aquelas delícias da quermesse. Então já virou uma tradição, a Fé com Obras vem para fechar as quermesses do ano, né? A última de 2025, e a expectativa é a melhor possível. Gente, eu também tô com muita expectativa. Inclusive, alô aí, comércio de Três Pontas. Muito obrigado a todos aí que já estão, eu digo isso em nome do Fé com Obras, abrindo os corações e as mãos para doar aí donativos, brindes para que possam fortalecer as ações lá durante a quermesse, sorteio de muitos brindes. Amanhã esse jornalista estará junto com a Cíntia, o famoso Lourão. Nós estaremos rodando o comércio para poder tentar pegar mais alguns brindes. Alô, meus clientes, estaremos aí amanhã, hein? Já deixem aquele café prontinho, delicioso, aquele bolo. Por falar em café com bolo, eu lembro sempre do Padre Roberto quando tinham as missas de Nossa Senhora nas ruas. Que saudade disso. Que falta que isso faz. Padre Roberto, preciso trazê-lo aqui. Vai ser uma honra, um privilégio, uma bênção sem tamanho tê-lo aqui conosco, viu, Padre Roberto? Antes da gente destrinchar o assunto, Peter, deixa eu dar uns recados aqui rapidinho. Okay. Deixa eu lembrar, gente, que a gente tá ao vivo e, ó, ative o sininho para você receber as notificações lá no nosso YouTube. Depois do ao vivo aqui no Facebook, a gente já joga na versão gravada lá no YouTube, também na versão gravada em todas as redes sociais. E ainda depois eu faço alguns recortes, shorts, de algumas partes imprescindíveis, fundamentais, que merecem destaque da entrevista do Peter. Então, vai ter Peter a rodo, vai ter Fé com Obras a rodo durante esses próximos dias, não só em loco lá na quermesse, mas também em todos os canais do Conexão Três Pontas. Tá a fim de mandar mensagem? De mandar a sua curtida, a sua pergunta, a sua sugestão? Se quiser criticar, eu costumo brincar e dizer o seguinte: até pode criticar, mas mostre se você está de braço cruzado quando você é confrontado a fazer alguma ajuda humanitária, ou se você estende a mão. Se você estende a mão, você pode até criticar, mas de braço cruzado não, porque tem gente que só fala, mas não descruza os braços. E aí eu não dou ouvido para quem não fala. Nossa, Roger, isso não é democracia. Não, não é democracia, é bom senso. A gente dá ouvido e dá voz a quem faz a diferença, a quem só quer complicar as coisas. Negativo. Peter, conta pra gente resumidamente, que eu já sei a história, mas é fundamental que muita gente também saiba, até porque a rede mundial de computadores, a aldeia global, ela não tem limite. Como surgiu, o Peter é policial, e como surgiu a ideia, a iniciativa do Fé com Obras? Então, Roger, a comunidade Fé com Obras, ela tem aí 19 anos de existência. Ela tem o mesmo tempo que eu e a minha esposa, que nós temos de casados, né? E na época, como praticamente tudo que é de Deus, às vezes a gente se vê no meio de um projeto de Deus sem perceber, né? Você é um servo de Deus, uma pessoa sempre pronta a ajudar o próximo. Você sabe bem isso. Às vezes a gente se pega fazendo algo que a gente nem planejava, e a hora que se vê, Deus já nos arrastou para aquilo, né? Então, não há assim um marco, uma situação específica que levou. Naqueles idos do ano 2006, Deus tocou o coração meu e da Fernanda para nós iniciarmos ali algumas campanhas, inicialmente mais na época do Natal, de arrecadação de cestas básicas para famílias. A gente pegava ali um carrinho de mão, na época nem carro a gente tinha, e percorria as ruas da cidade aí arrecadando alimentos. E ali foi tomando forma a comunidade Fé com Obras, que inicialmente nasceu com o nome de Grupo de Solidariedade Amigos por um Mundo Melhor, né? De forma totalmente despretensiosa, né? Porque a gente sempre teve em mente uma frase de Santa Teresa de Calcutá que fala, né? A verdadeira caridade só acontece quando você não espera nada em troca, nem de Deus e nem dos homens. Então é uma marca que a gente sempre tentou trazer na Fé com Obras, de praticar o amor
com total despretensão, sem pretensões políticas, financeiras, sociais, apenas por fazer o bem. E aí uma série de eventos, né, ao longo desses 19 anos foram transcorrendo, a gente fez incontáveis campanhas na cidade, campanhas de doação de sangue, doação de cestas básicas, socorro a famílias carentes, campanhas de Natal, Páscoa, campanhas inclusive internacionais, né, por ocasião de tragédias que aconteciam no mundo. E Deus foi a cada época pedindo aí o que ele queria que a gente fizesse, até chegar nesse formato de hoje em dia com a casa de acolhida para as pessoas em situação de rua. Gente, e o mais importante, o mais impressionante nesse trabalho é a persistência, a resiliência, tanto do Peter quanto da Fernanda e daqueles que estão ou estiveram com eles desde o início. Eu me recordo de várias situações, por exemplo, das cartelinhas com bilhetes de doações de R$ 5, de R$ 10 lá no começo para poder ajudar, que sempre foi muito difícil. Lembro também de uma passagem de uma situação que realmente é de se parar e pensar e elogiar. Me corrija se eu estiver errado, já estou começando a ficar de cabelo branco, né, gente? Ficando caduco. Durante o carnaval, a tenda ali, o templozinho ali de oração ali, para ter um lugar de Deus, enquanto a festa profana tá rolando. Nenhuma crítica, viu, gente? Cada um gosta e curte o que quer. Mas é importante que em todos os lugares a gente tenha a presença de Cristo, de Deus, sinta-lhe a presença de Deus, de Nossa Senhora. E eles fizeram. Tô correto? Foi isso mesmo? Fizeram ali a tendazinha com música cristã, com adoração, com orações, enfim. É fantástico isso, né, Peter? E certamente deve ter enfrentado muita resistência sobre isso, né? Sim, você como uma testemunha ocular aí nossa ao longo desses anos, né, sempre participando, ajudando, realmente isso daí foi uma tenda de oração que Deus nos inspirou a montarmos ali na Avenida Oswaldo Cruz, num determinado carnaval, né? Exato. Em que nós nos propusemos ali a enfrentar sol, chuva, frio, todas as adversidades. Descrença, olhares tortos. Sim. E ali permanecemos os 4 dias de carnaval, 24 horas por dia, manhã, tarde, noite e madrugada, rezando. Né? Não no sentido de afrontar ninguém, nem de nos sentirmos superiores a quem estava ali festejando, muito pelo contrário, né? Mas como uma opção para quem quisesse parar ali, refrigerar um pouco a alma, ter um espaço de oração e principalmente rezar para que o Carnaval de Três Pontas transcorresse em paz, em harmonia, né? Então foi uma ação bastante desafiadora, houve sim bastante crítica, resistência, como tudo que é de Deus, né? Se o nosso precursor, que é Jesus Cristo, com toda a sua perfeição, foi criticado, que dirá nós, né? Isso aí até serve para a gente poder lembrar, gente, o que o Peter está dizendo. Às vezes a gente está com uma espinha no rosto, uma unha encravada, está reclamando demais da vida. Ou então o vizinho comprou um carro novo e você tem um carro velho e está questionando demais da conta por que sua vida é assim. É porque a gente tem o defeito, o hábito de olhar para cima, para quem está num patamar econômico, financeiro, acima da gente. Mas a gente nunca olha para baixo. Tem muita gente muito mais abaixo, infelizmente. Então, ao invés da gente ficar cobiçando o que está em cima, é melhor a gente olhar para baixo, estender a mão para tentar puxar quem está lá de baixo, para que a gente consiga também dar mais qualidade de vida a essas pessoas. Peter, hoje em dia, quantas pessoas são assistidas no Fé com Obras? E antes da tua resposta, a Renata Marques, a primeira-dama, parabenizando pelo trabalho, dizendo: Peter, você tem a minha admiração, aplausos. Tentar não emocionar, o Peter sabe o motivo. A gente tem uma ligação muito forte com Fé com Obras, não só por ter acreditado sempre nesse trabalho irretocável, mas também porque já acolheu alguns dos meus parentes da Renata, que também são parentes meus, e um que, se tivesse a oportunidade de estar lá, ainda hoje com certeza estaria muito bem, estaria muito feliz.
Onde o Miller Sacha, o Milão estiver, vai ter sempre o meu amor, o meu carinho. Fizemos tudo que podíamos fazer por ele. Peter também fez, Fé com Obras fez. Mas os desígnios de Deus a gente não questiona. A gente aceita, dobra o joelho, ora e pede a Deus que o Miller lá de cima, onde ele estiver, ele possa estar em paz, estar tranquilo, no colo de Nossa Senhora, no abraço de Jesus Cristo. Em nome da Renata e da família, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Miller e fazem por todos que estão lá, que são quantos hoje? Amém, Roger, muito obrigado. Um abraço aí para Renata, né? Essa mulher de coração tão gigante e ao mesmo tempo tão humilde, né? E olhando para a história de vocês dois, a gente vê como que é Deus mesmo que uniu vocês dois, né? Os dons, as qualidades, os propósitos de cada um, para que ao longo desses anos todos vocês fizessem tantas coisas boas em Três Pontas, né? Não apenas profissionalmente, com um jornalismo de excelência, mas anunciando coisas boas, ajudando, né? Então, muito obrigado. E que Deus tenha o nosso querido e amado filho, né? Ali nós tratamos os acolhidos como filhos espirituais. A sociedade chama de usuários, de vagabundos, de malandros. A gente os tem como filhos, né? Espirituais. E eu tenho certeza que a Mãe Rainha olhou com muito carinho para o Miller, porque foi ele que pintou o local lá onde ela está. A parede onde a Mãe Rainha está, eu até, né, arrepio, embargo a voz de lembrar. Foi o Miller que, com muito amor, muita prontidão, pintou ali. Então, certamente ele recebeu a recompensa da Mãe Rainha no descanso eterno que ele tanto merece. Parabéns a vocês aí pelo apoio que sempre deram para ele, né? A gente lida ali com pessoas que foram abandonadas, inclusive, pela família. O morador de rua é alguém que perdeu, inclusive, a família. Mas o Miller sempre teve essa referência de família, de pessoas que amavam ele, né? Bom, então, Roger, nós contamos ali atualmente, o número varia um pouco, né? Porque tem uma transitoriedade, mas entre 40 a 50 pessoas são socorridas, é a palavra que melhor define, né? São socorridas ali na nossa casa de acolhida Padre Vitor e Nossa Mãe, que leva esse nome exatamente porque Padre Vitor e Nossa Mãe em Três Pontas foram as referências, né, no cuidado com as pessoas em situação de rua, né? Eles são a excelência, então por isso que nós batizamos a casa com esse nome, para ter a inspiração e a proteção deles. Gente, o papo tá bom demais, a audiência já tá subindo, tá muito bacana, muito obrigado pelo carinho de vocês. Se vocês tiverem curiosidades, perguntas, dúvidas, sugestões, podem mandar no meu WhatsApp também, viu, gente? 99975 4248, ou mesmo aqui na descrição, e depois vocês repliquem esse programa, mandem para todo mundo, porque é muito especial e é muito importante, feito com muito amor. Peter, eu tenho algumas curiosidades em relação ao Fé com Obras, e deixa eu lembrar também de tanta gente que também ajuda. A gente tem um trabalho fantástico desenvolvido pela Vila Vicentina, desenvolvido pela PAI, desenvolvido por uma série de associações de entidades. Inclusive religiosos de outras denominações também têm um trabalho bacana, os evangélicos, os espíritas, o pessoal da Umbanda, o pessoal do Candomblé, enfim. A gente não está aqui para fazer juízo do que a gente acha certo ou acha errado. Pessoalmente, cada um tem a sua religião. Eu sou católico apostólico romano com muito orgulho. Já fui espírita durante um tempo, mas encontrei a casa do Pai sendo a igreja católica, e é lá que eu me sinto bem, é lá que eu realmente tive o meu encontro, a minha volta à igreja com Deus. Aliás, o Peter falou uma coisa que é fantástica, gente, que eu não posso deixar de falar. O Peter citou a questão de o Roger e a Renata serem um casal de igreja, enfim, com trabalhos ligados à igreja, ligados à ajuda, enfim. É aquela coisa que a gente nem deve ficar comentando, porque o que uma mão faz, a outra não tem que ficar sabendo. Mas eu preciso deixar duas situações muito claras e muito corretas. Primeiro, que quem me levou de volta para a igreja foram as orações e o joelho dobrado da minha avó, que já está no céu, que nunca cansou. Ela falava assim para mim: meu filho, me chamava de filho, né? Me criou como filho. Eu quero 3 coisas de você antes de eu ir embora.
eu quero que você saia do aluguel depois de 26 anos que você tem a sua casa, graças a Deus eu tenho. Eu quero que você faça uma faculdade. Eu consegui entregar o diploma, ela conseguiu ver. E ela viu a minha conversão de volta à Igreja Católica e ela ficou muito feliz. Então ela tem esses 3 presentes que eu fiz questão de dar como devolução de todo o amor que eu recebi. E a Renata, que muitas vezes falava assim para mim: Roger, vamos na missa? E eu peço perdão hoje para repetir isso. Eu zombava, eu brincava, não quero ir lá de jeito nenhum, vou fazer o que lá? Naquela época, gente, que padre usava a batina preta e o clérima, que eu acho maravilhoso, que eu acho que deveria usar até hoje, opinião pessoal, até hoje, todos os padres deveriam usar, como o padre William usa, tá lá em Roma, tá lá no Vaticano. E eu falava assim, perdão, senhor, eu falava assim, não quero ver o Batman de roupa preta lá não, pega o ouro da Basílica de São Pedro e implode, ajuda os pobres, a igreja não faz nada. Coisa que eu desconhecia, absolutamente ignorante, eu ignorava a verdade. E aí eu tive um encontro com Pedro. E aí a história mudou desde 2007. Então o resumo é esse, só dizer que mulher na vida da gente tem uma função primordial. Ou leva a gente para o inferno ou leva para o céu. Graças a Deus, a minha avó e a minha esposa me levaram para o céu. Dito isso, acredite você ou não, cada um acredita no que quer. Peter também tem um outro trabalho bacana que eu participei, e que eu acredito que ainda esteja vigorando, que é a vinda da Pastoral da Sobriedade, que eu, o Norian e o Marcelo, nós fomos lá no Rio de Janeiro fazer o curso e trouxemos a pastoral. Ainda existe? Infelizmente não, Roger. Infelizmente já há um bom tempo Não tem mais. não tem mais, né? Deus usou vocês naquela época para trazer esse tesouro, né, para Três Pontas, e acredito que ele esteja agora aguardando que alguém possa dar continuidade, né? Mas até o momento não tem, infelizmente. O Fé com Obras, ele é fundamentalmente voltado aos homens. Me perguntaram esses dias, existe no coração do Peter, claro que o coração do Peter depende das mãos de todo mundo, no sentido de estender, de ajudar, de viabilizar o que o coração quer. Existe o projeto do Fé com Obras, da Casa de Acolhimento, também passar a receber mulheres num outro endereço? Sim, Roger. Ali onde nós estamos hoje, né, que é um prédio alugado, um prédio muito antigo, né, com uma estrutura muito aquém do que a gente precisaria, a nossa maior dificuldade hoje é exatamente espaço, né? Ali já é pequeno para os homens, né? Não são raras as vezes que a gente vai resgatar alguém nas ruas de Três Pontos e não tem como efetivar isso porque não tem espaço na comunidade Fé com Obras. E infelizmente, por questões até da própria organização, né, de bom senso e questões sanitárias, a legislação não permite homens e mulheres no mesmo espaço. Então, infelizmente, a gente ainda não consegue, né? A gente vai resgatar os irmãozinhos na rua e às vezes as mulheres pedem ajuda. Me tira nessa vida, eu queria sair daqui. Só que infelizmente a gente ainda não consegue. Então é como você falou, a gente depende das orações e da ajuda das pessoas de boa vontade para que o mais rápido possível a gente pretende sim ter a casa de acolhida também para mulheres. Eu lembro de algumas entrevistas que a gente fez, Peter, há muito tempo atrás, lá naquele começo, bem difícil. Não que agora não continue sendo difícil, eu sei que ainda é difícil. Só que hoje tem mais algumas pessoas dividindo a cruz que o Peter carrega. E carrega com muito prazer, com muito amor. Não há nenhuma imposição no carregar dessa cruz. Eu tenho uma impressão, Peter, eu sou muito ligado também à causa animal, além do carinho, do cuidado com as pessoas em situação de rua. Estou cada vez mais envolvido com isso. E os animais também. Eu perco o sono com isso. E eu tive pensando uma coisa quando eu fiz o convite para você para o podcast, que eu acho que são duas situações que se assemelham. Me corrige, por favor, se eu estiver errado. Na época do Pires na Mão, que ainda está, mas hoje tem associação, hoje, graças a Deus, recebe alguma ajuda.
já tem um sinal de esperança. Não é o suficiente, mas já tem um sinal de esperança. É claro que houve um avanço, houve um progresso, graças a Deus. Mas eu penso assim, se lá atrás 100 pessoas ajudavam, hoje eu acredito que, por exemplo, dessas 100, 50 continuam ajudando e 50 podem pensar assim: não preciso ajudar mais porque agora eles têm associação, vem o dinheiro de fora, vem o dinheiro da política, vem o dinheiro não sei de quem, eles estão nadando em dinheiro, eu vou ajudar para quê? Sendo que eles já estão com dinheiro suficiente para fazer tudo. A mesma coisa, tem as ONGs dos animais. Um abraço para a Thaís, que faz um trabalho maravilhoso, Popó e Tânia, o Alan Pires, que está chegando com a associação. O que eu... É maravilhoso, e eu estou muito envolvido, imbuído nessas histórias todas dos animais também. Mas o que eu penso? Eu estou mudando de casa, na casa que eu vou é menor, eu não vou levar meu cachorro, mas eu não vou preocupar, porque alguma ONG vai pegar, alguma ONG vai cuidar dele. ONG, eu estou sem ração aqui em casa, vem alimentar para mim. Meu cachorro machucou a orelhinha aqui, eu não tenho condição de comprar remédio, vem aqui cuidar para mim. Claro que eu não estou generalizando, gente. Estou dizendo que, eventualmente, acontecem algumas situações assim, hipotéticas. Estou errado nesse pensamento em relação ao que as pessoas podem imaginar do que é o retrato hoje do Fé com Obras? Perfeita a sua análise, Roger, e nós temos vários exemplos para ilustrar isso, né? A Fé com Obras, como você muito bem comentou, a gente sempre dependeu de doações, né? Quem acompanha o trabalho sabe, né, que a gente praticamente todo final de semana nós estamos pedindo esmolas, né? É o que a gente fala em nome de Jesus, não estão pedindo para nós, então por isso a gente não tem vergonha, né? A gente pede em nome dele, mas todo final de semana nós estamos fazendo campanhas nas casas, na porta das igrejas, nos comércios, e isso nos últimos 20 anos, né? É algo inerente a todo serviço para Deus, essa dificuldade mesmo, né? E muita gente não compreende, né? E aí, recentemente, nesse processo da Fé com Obras de se profissionalizar, de se organizar, né? Porque senão a gente não teria nem como existir, né? Se a gente não tiver um serviço de contabilidade, uma cozinha organizada, um controle de documentos, uma série de estruturas, uma enfermagem, os próprios órgãos públicos não permitem que a gente exista, né? Então é uma necessidade, não é um luxo. Recentemente a gente conseguiu ganhar um veículo, né, por intermédio de uma emenda pública, e assim que a gente ganhou o veículo, passou um tempo, algumas pessoas pararam de ajudar. Não, agora vocês não precisam mais, porque vocês têm um carro, né? Então a pessoa não vê que às vezes por 19 anos foi o meu veículo particular, né, que foi utilizado ali na obra, né? E aí a gente perde. Às vezes quando noticia alguma emenda que a Fé com Obras conseguiu, a gente percebe que algumas pessoas se afastam. E as pessoas não entendem, né? Esse veículo, por exemplo, que nós ganhamos é o veículo que a gente usa para resgatar pessoas nas ruas, né? Até então era o meu veículo particular, um Uninho, que a gente pegava ali a pessoa na rua toda suja, às vezes com as necessidades feitas, doente, colocava ali naquele carro para resgatar. É o veículo que a minha própria família usava depois. Então hoje em dia a gente tem uma estruturazinha um pouco melhor, mas isso não diminui a necessidade de ajuda, até aumenta, porque você ganhou o veículo, mas tem pneu, tem combustível, tem as despesas de revisão, né? E às vezes você ganha uma verba pública, mas é uma verba destinada para uma situação específica. Às vezes eu estou ali na porta do supermercado pedindo um arroz, e às vezes eu ganhei 30 mil reais numa verba pública, mas que é destinada para comprar um equipamento, ou que a gente está reservando para a construção da sede nova, né? Então muitas vezes falta assim esse entendimento, né, das pessoas em não entenderem, né? E como nós somos uma obra sem fins lucrativos, né, isso é importante frisar. Tudo que a Fé com Obras ganha é destinada para a própria obra. Nenhum de nós recebe para gerenciar, direcionar a Fé com Obras. Aí, gente, então eu não estava errado no meu pensamento, na minha forma de tentar enxergar o cenário. Vocês que estão afastados aí por hora, eventualmente estão com problema financeiro, alguma outra situação, tomara que melhore, dobre o joelho, tenha fé em Deus, logo melhore e volte a estender a mão para o Fé com Obras. A gente sabe o quão importante é,
E é preciso a gente separar o joio do trigo naquela questão de por que eu participo do Fé com Obras? Por obrigação ou por amor? Se for por amor, não importa se vem ajuda de governo ou não, o seu amor vai ser suficiente para poder manter a sua ajuda. Por mais simbólica, simplória que ela seja, ela é muito importante também. Tão importante quanto aquela que vem do governo. Porque elas se somam. Quando a gente fala de ajuda humanitária, de saúde, de resgate, de vida, são demandas infinitas. Nunca é o dinheiro suficiente. É sempre uma cama nova que tem que comprar porque a outra quebrou, é sempre um jogo de cama, é sempre um chuveiro que queima, é sempre um alimento que está faltando, é sempre um remédio que precisa comprar, um tratamento que precisa fazer. Gente, são humanos com as mesmas necessidades que todos nós. E por falar em necessidade, deixa eu ler algumas mensagens aqui. Graças a Deus o programa está atingindo o pico da audiência como eu tinha imaginado. Não poderia ser diferente. Também não é. Não vou fingir que eu estou surpreso que eu não estou, viu, gente? Celcinho Marrom. Boa noite, Peter, pessoa do bem, pessoa que realmente proporciona algo diferente ao próximo. Aplausos. Roberto Cardoso. Peter tem o meu respeito. Peter, esses dias eu escrevi no Conexão, você tem toda a liberdade do mundo para discordar, até porque a discordância não significa atrito, gente, significa ideias diferentes para a gente chegar num consenso. Até porque nesse assunto eu me considero leigo perto de um profissional como você. Eu sugeri, eu não sei se você teve acesso a esse post. Eu até citei assim, o Fé com Obras faz um trabalho fantástico, memorável, que merece aplausos de pé, porém, mesmo com o Fé com Obras, eu acredito que Três Pontas precisa de uma casa de passagem. Porque eu acredito que quando vocês vão fazer o resgate, com todo amor e carinho, muitos não querem. Muitos falam não, preferem estar na rua, no frio, na fome, nos perigos do relento. E vocês estão dando murro em ponta de faca, insistindo, insistindo, insistindo. Talvez porque na cabeça de algumas dessas pessoas acreditem, eu não quero um vínculo, eu não quero, entre aspas, gente, ficar preso, atrelado ali, eu gosto da rua, eu quero estar na rua. E talvez uma casa de passagem para que a pessoa apenas vá, tome um banho, se alimente e volte para a rua, infelizmente, se quiser assim. Seria uma boa ideia ou você que entende muito desse assunto, Peter, não veria com bons olhos? Roger, tanto é uma boa ideia e você está coberto de razão que eu trago aqui uma novidade boa para você. Lá na nossa casa de acolhida existe a casa de passagem. Olha que maravilha. Nós temos hoje Aplausos. 2 modalidades de acolhimento. Nós temos ali a casa de passagem, que é o que as pessoas lá fora chamam de albergue, né? Que é o que todo município tem, até porque é uma obrigação legal, que é um local para aquelas pessoas que estão na rua na cidade passarem a noite, tomarem um banho, jantarem, e no dia seguinte a pessoa toma um café e segue a sua vida, né? Às vezes eles estão na cidade de passagem, ou às vezes, como acontece, por exemplo, muito aqui, às vezes a pessoa está na rua porque está trabalhando, mas ainda não recebeu, não conseguiu alugar um local próprio. Então a gente tem essa casa de passagem onde a pessoa pode ficar por um determinado tempo e ela tem a total liberdade de ter ali como um ponto de apoio. Porém, Roger, o grande diferencial da comunidade Fé com Obras, e aí a hora que a gente olha a nível de Brasil, praticamente nenhum local tem isso, nós criamos a casa de acolhida como uma opção para aqueles que querem deixar de ser moradores de rua. Porque às vezes quem usufrui da casa de passagem, a pessoa quer um apoio, mas por alguma opção de vida ela ainda quer continuar vivendo nas ruas. Exato. Mas ela vai ali, ela toma um banho, ela corta um cabelo, ela janta, ela dorme e depois segue o seu curso durante o dia. E já na casa de acolhida, aquela pessoa ela é totalmente reconstruída, ela encontra um local para ela poder recomeçar a sua história de vida e ser reinserida na sociedade. Então a gente consegue, né, fornecer as 2 modalidades de acolhimento. Gente, vou até tentar dar um zoom aqui, puxar minha câmera aqui. Enquanto o Peter estava falando aqui,
é difícil não emocionar, porque eu já gostava demais, admirava demais esse trabalho que eles fazem. E agora, para mim, o ciclo está fechado, entre aspas, ou seja, aquilo que eu defendo e que eu brigava ideologicamente para que a gente tenha uma casa de passagem aqui, difícil não emocionar. A gente já tem. Gente, vamos, mais do que nunca, estender a mão para o Fé com Obras, porque eles estendem a mão para as pessoas que muitas vezes a gente recolhe a mão. A gente finge que não vê. As pessoas que se tornaram invisíveis diante da gente. Que coisa bacana, cara. Eu perdi... raramente, Peter, raramente. E eu não... Se tem uma coisa que eu não sou e as pessoas sabem bem, é demagogo, ficar jogando confete à toa. Eu não faço isso de jeito nenhum. Por isso que muitas pessoas me amam e outras me odeiam. Porque eu não fico em cima do muro para nada. Eu tenho as minhas ideologias, inclusive políticas e, enfim. Mas que coisa bacana isso, cara. Que coisa bacana. A pessoa ainda tem a opção de falar, não, eu quero mudar de vida de forma substancial. Vou lá e sem pressa de sair. Eu só quero sair quando eu tiver uma vida nova, de fato. Ou então, não, eu tô com fome. Vocês já pararam para imaginar isso, né, gente? Tô com fome. A frase, tô com fome. Ou então nesse frio absurdo que não termina nunca. Meu padrinho São Pedro, me ajuda aí. Dá uma aliviada nesse frio para nós aí, meu querido Pedrão. Cara, isso é fantástico, cara, assim, por mais que a gente fale, a gente fique repetitivo aqui, não dá para dimensionar isso, gente. É realmente de se aplaudir de pé. Só que as pessoas, inclusive, é uma coisa que o Peter e a Fernanda acreditam, eles mesmos não gostam de aplauso. O aplauso é para Deus, é para o Cristo, é Ele que merece adoração, louvor, ser glorificado. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ser crítico. É muito bacana o reconhecimento, mas reconhecimento não enche barriga, não enche lata, não paga as contas no final do mês. Precisa de dinheiro, precisa de envolvimento, precisa de doação para que a coisa possa continuar. E aí eu deixo só uma perguntinha no ar, antes de eu fazer um merchan, para a gente continuar com o Peter. Pensa... Aí, vira pro seu lado, aí tá sua esposa do seu lado, no sofá, na cama, na cozinha, tomando café, tomando cerveja. Enfim, vira pro lado aí quem tiver do seu lado e pergunte a seguinte questão. O que seria dessas pessoas se não houvesse o Fé com Obras? Lembrando que uma dessas pessoas poderia ser da sua família ou é. Fatalmente você que está ouvindo tem gente que é e que está lá. Eu vou dar uma pausa aqui até para eu respirar fundo para a gente falar dos apoiadores, né, gente? Das pessoas que contribuem, que fazem com que o nosso programa possa acontecer sempre com a missão de levar informação de credibilidade, informação séria e com aquela coisa que é fundamental no jornalismo que está mais do que nunca em falta, que é a questão da ética. Fundamentalmente, Peter, eu penso assim, eu vou falar do Peter, eu vou levar o que de bônus para o Peter? Eu vou levar o que de ônus para o Peter? Vai ter ônus para ele, eu vou prejudicar, então não vou fazer. Mas vai ter bônus? Eu vou fazer. Porque não é like e curtida que sustenta um veículo de comunicação. É a consciência tranquila e o respeito ao código de ética dos jornalistas. É você ter a missão do quarto poder de que está sendo bem feita como instrumento de ajuda humanitária, de fazer o bem às pessoas. E é com isso que a gente tem seguido com o nosso programa. Não sou santo não, viu, gente? Cheio de defeito, muito defeito. Mas o jornalismo, para mim, é religião também. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o nosso cardiologista, o médico do coração, há 32 anos nos apoiando. Vale a pena você fazer o seu check-up. Cuide da sua saúde enquanto é tempo, viu, gente? Vale a pena. Galvão Restaurante, para você almoçar, para você pedir o seu marmitex ou comer em loco lá, aquele cardápio maravilhoso e aquele churrasco muito especial. Tá a fim de andar de moto, cortar as estradas aí, ó, cuidado com a fiscalização da polícia rodoviária, hein? Nós estamos aqui com alguém que entende, hein?
Por isso que no nosso motoclube nós não aceitamos randandandãs. Deus me livre. Motociclista tem que ser sério, tem que andar com responsabilidade. Então, por isso, faça parte do Motoclube Road 69, você também. Reniart Estamparia, tudo em confecção, uniforme escolar, uniforme para sua empresa, para o seu time de futebol. Mesmo que você seja um perna de pau, você vai ficar bonito com os melhores uniformes de Reniart Estamparia. Tibio Barbershop, para você deixar o seu visual em dia, com cabelo e barba impecáveis. Cada vez que eu vou no Tibio, eu volto 6 horas mais novo. É um negócio espetacular. Eu rejuvenesço quando eu vou no Tibio. A internet do Conexão Três Pontas, do Podcafé Podcast, do Conexão Rock Go, é ConectaNet. E por falar em Conecta, para você que faz um plano agora, vai fazer agora um plano Conecta, você já vai ganhar a TV Conecta. TV por streaming, vale a pena você sair daquelas mesmice, daqueles canais ideologicamente tortos, sabe aqueles canais que te levam para o fundo do poço? Corra disso. Procure canais educativos, canais que realmente edificam e te trazem informação imparcial. Gestão AgroSoluções, consultoria em gestão de fazendas, fale com Gustavo Faria, que tem feito um trabalho espetacular. Deixa eu falar de Marquete Pereira e Tardioli Advogados Associados. Está precisando de uma equipe de advogados, de um bom advogado? Não tem equipe melhor do que o nosso amigo Dr. Leiner. Vai em Marquete Pereira e Tardioli e você terá o seu problema solucionado. Deixa eu falar também da Cantina Mineiro, restaurante da Denise, cardápio sempre variado, uma delícia. Ah, doutora Dani Carvalho. Ô, doutora Dani Carvalho, essa é especial. Tem feito um trabalho maravilhoso na endocrinologia. Sabe aqueles tratamentos das canetas milagrosas? Pois é, gente, ela tem. E tudo certificado, tudo controlado, com acompanhamento profissional para você que está afim de longevidade saudável, emagrecimento, quer tratar obesidade, menopausa ou andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis, que é o que eu falei agora. Tudo isso você encontra com a doutora Dani. E eu também falo do casal de nefrologistas, doutora Carla Cristina Bernardi, doutor Gabriel Fernandes Silva, que estão em Três Pontas fazendo a diferença, fazendo um grande trabalho tanto na hemodiálise quanto em consultório. Vale a pena você cuidar da saúde dos rins, viu, gente? A gente se lembra de muitos órgãos vitais, mas sempre se esquece do tal do rim. Eu tenho incontáveis pedras, se fossem preciosas, eu seria o cara mais rico do planeta, eu desbancaria o Bill Gates, mas as pedras não valem nada e só provocam dor e, olha, se não cuidar, pode prejudicar a função renal. Procure os dois, vale a pena. Meu agradecimento eterno à doutora Carla, doutor Gabriel, que cuidaram da minha mãe que nos deixou há 12 dias e, enfim, o sofrimento estava muito grande, né, mãe? E agora está em Deus. E a doutora Carla e o doutor Gabriel fizeram o máximo que puderam por ela e fazem por todos. Deixa eu voltar aqui com o nosso programa para a gente trazer mais assuntos importantes aqui com o nosso convidado, com o Peter. Tem mais mensagens chegando e eu fico muito feliz com mensagens. Se você quiser mandar um... Como é que chama, Peter? Se você quiser mandar um telegrama, gente, pode mandar um telegrama que chega ainda durante o programa. Eu vou ler o seu telegrama. Eu sou da época do telegrama, da máquina de escrever. Gilcéia Andrade, realmente o Peter é um ser humano incrível, de um coração gigante, onde cuidar do próximo é sua prioridade. Ele tem o meu respeito e admiração. Sérgio Adriano Inácio, parabéns, Peter, Deus te abençoe. Quer comentar esses comentários das pessoas aí? Muito obrigado, né, a todos esses irmãos aí que comentaram e pelos nomes, todos eles são pessoas, Roger, que vêm ao encontro daquilo que você falou inicialmente. São pessoas que falam, mas que fazem. Todos esses quatro, Sérgio, Céia, Celcinho Marrom, Robertinho, são pessoas que ajudam a fé com obras, né? E que refletem o sentimento de milhares de pessoas em Três Pontas, né? Hoje, com toda essa credibilidade que a Fé com Obras tem, nós temos aí, seguramente, milhares de famílias que, de alguma forma, ajudam a Fé com Obras. Com orações, com doações de roupas, de alimentos, de produtos, pequenas doações. E são pessoas que são partes da obra.
A gente fala que quando nós estamos ali na rua resgatando um filho de Deus ali, dando a mão, tirando o papelão daquela pessoa e levantando ela, talvez é a minha mão que está ali, a da Fernanda, de algum outro membro da Fé com Obras, mas junto com a nossa mão tem ali a mão de todas as pessoas que ajudam, né? Então talvez essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ir na rua e levantar diretamente um morador de rua, mas ao ajudarem a Fé com Obras, elas estão fazendo isso, né? Então é importante quem ajuda a Fé com Obras ter essa noção. Da próxima vez que você vê uma pessoa em situação de rua, você pode ficar triste, sentindo como a gente fica, mas pelo menos ter a consciência tranquila e dizer, mas eu ajudo uma obra que suporta essas pessoas, que resgata elas, que dá uma alternativa para essas pessoas. Estive com fome e não me deste o de comer. Tive sede, não me deste o de beber. Estive preso e não me visitaste. Estive marginalizado e simplesmente me esqueceu. Lê do engano seu, viu, Peter, de achar que quando você estende a mão e a Fernanda estende a mão, é a mão de vocês, é a mão de Deus. É Ele que realmente, claro que eu tô brincando, eu sei que vocês sabem disso melhor do que eu. É a mão de Deus através da materialização da pele, da carne, do osso de vocês, porque eu acredito que até o mais profundo dos ateus vê Deus num ato desse. É impossível você não ver Deus quando você ajuda minorias, pessoas marginalizadas, animais em situação deprimente de judiação. E essas pessoas que estão nessa condição, e tem muita gente que acha e fala assim, essas pessoas escolheram isso para elas. Qual que é o ser humano que escolhe sofrer? Qual que é o ser humano que escolhe deixar tudo para trás para poder passar fome, frio, ser marginalizado, se tornar invisível? Peter, as pessoas que querem ajudar o Fé com Obras devem agir e proceder de qual forma? Passa todos os canais aí, as situações para que as pessoas possam fazer as doações. A Fé com Obras é uma obra que tem necessidade de tudo, né? Nós temos ali quase um batalhão de 50 pessoas praticamente todos os dias para alimentar, para fornecer roupa, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, né? Então você imagina, né? Às vezes nas nossas famílias a gente tem a dificuldade de prover ali o alimento para 3, 4 pessoas todo dia. Imagina 50, né? Então a gente aceita e precisa todo tipo de doação, roupas usadas, alimentos, alimentos crus, alimentos prontos. E a gente tem formas mais contínuas da pessoa ajudar, de ela fidelizar realmente com a Fé com Obras ali, com o projeto. Uma forma bastante legal é a doação pela conta de água do SAAI, né? Hoje nós temos aí quase 1.000 famílias que ajudam a Fé com Obras com R$ 2 na conta de água, né? Um valor que a gente acredita que talvez não vá fazer tanta falta para a maioria das pessoas, mas que aqueles seus R$ 2, R$ 5, somado com tantos outros, permitem que a gente mantenha a obra de pé e faça ela avançar também, né? Porque, como foi dito, ainda há trabalho para ser feito que a gente não consegue fazer por falta de recursos, né? Então, esse pela conta de água é algo muito simples, a pessoa entra em contato, a gente manda a fichinha, o processo é todo pelo WhatsApp mesmo, a gente manda a fichinha, a pessoa preenche, envia uma foto para nós, a partir dali todo mês, quando ela pagar a sua conta de água, ela vai estar doando ali a sua gotinha de amor, chama Projeto Água Viva, né? E aí a pessoa faz aquela contribuição, às vezes nem percebe que está ali, mas está, né? E pelas redes sociais também, pelos canais do Fé com Obras também é possível fazer doação, enfim? Sim, sim. A gente tem a opção, tem o Pix, né, da Associação Fé com Obras, a gente tem conta bancária. O pessoal pode entrar em contato, né, com a gente, às vezes quer fazer um depósito programado, todo mês debitar tal valor ali na minha conta corrente. E a gente pede às pessoas que não se inibam com relação a valores, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu só posso dar R$ 5, eu fico com vergonha, talvez eles vão achar ruim, muito pelo contrário. A gente pede na porta das missas, por exemplo, todo segundo domingo a gente tem a esmola do bem, onde a gente pede R$ 1 para a pessoa que puder, uma moedinha, né? Assim como aquelas pessoas de rua ficam ali pedindo esmolas,
a gente tem a esmola do bem, que é algo muito importante de se frisar, ô Roger, porque uma das coisas que mais mantém pessoas nas ruas é a esmola que a população dá. Às vezes aquela moedinha que você dá ali por dó ou para se ver livre daquela pessoa, é aquilo ali que sustenta o vício e que vai matá-la. Não são raras as vezes que às vezes a gente chega para resgatar uma pessoa, ela fala, mas eu tô ganhando R$ 200 por dia de esmola aqui em Três Pontas. Já aconteceu isso, Peter? Várias vezes. Agora você imagina, Roger, R$ 200 por dia em esmola. Imagina se esse valor tivesse sendo revertido para a Fé com Obras. Não haveria mais moradores de rua em Três Pontas. Então a gente tem esse projeto Esmola do Bem. Não dê esmola na rua. Se você sente no coração de ajudar aquela pessoa que está em situação de rua, ajude o local que resgata ela. O local que vai levar uma alimentação, que vai dar a ela de uma oportunidade. Porque, infelizmente, a nossa experiência com pessoas em situação de rua mostra que se a pessoa ganhou R$ 100 no dia, ela vai comprar R$ 100 em bebida e em droga. Nem um marmitex para comer ela não compra. Tamanha a força do vício, né? Peter, alguns profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, também são voluntários, também ajudam, o Fé com Obras precisa também, convoca essas pessoas também para ajudarem também com o seu talento, a sua profissão. Perfeito, Roger. Mais uma colocação muito pertinente sua. Só para você ter uma ideia, já há um bom tempo, vários meses, nós estamos na casa de acolhida sem nenhum psicólogo, porque nós não temos condições de pagar e não tem voluntário, né? A gente nunca conseguiu até hoje. Então, você tem todo um trabalho, às vezes, de meses para conseguir retirar uma pessoa das ruas. Quando ela finalmente aceita e você leva ela para um local de acolhida, ela precisaria ter um acompanhamento de um psicólogo, né? Se nós, que somos, entre aspas, normais, já precisamos passar por acompanhamento, por terapia, por psicólogo, você imagina uma pessoa que vivia na rua, uma pessoa que chega ali falando em suicídio porque ela perdeu tudo, né? Morador de rua é alguém que perdeu família, dinheiro, saúde, amigos, nome, bens, casa, tudo. Ele é um saco vazio no chão. Perdeu a esperança, inclusive. Perdeu a esperança, que é o que nos move, né, Roger? O que faz a gente levantar todas as manhãs e seguir em frente? Primeiramente a nossa fé, mas depois a nossa esperança, os nossos projetos, os nossos sonhos. Então o morador de rua ele perdeu até isso. Então a gente tem sim essa dificuldade muito grande com profissionais qualificados que pudessem nos ajudar ali. Gente, isso que o Peter falou é tão verdade que eu tenho um drama pessoal absurdo que eu não conseguia falar sobre ele, e foi assim durante 50 anos, eu estou com 51 anos, e graças a Deus apareceu na minha vida a figura da Raquel Lima, terapeuta, e eu confesso que eu fiz um podcast com ela escutou a minha história em off, fora do ar, e falou assim, cara, eu preciso te ajudar, vamos lá que você vai fazer uma sessão comigo. E eu fui assim, confesso, só para não desagradar. Mas a Raquel conseguiu, em apenas 2 sessões, me livrar da maior dor que eu tenho na minha vida. Hoje é apenas uma cicatriz, não vai deixar de existir nunca. Meu pai foi embora com 2 anos, Peter. Quando eu fiz 18 anos, eu fui atrás do meu pai para conhecê-lo. E eu consegui, depois de 16 anos, o contato da minha avó paterna. E quando eu entrei em contato para realizar o sonho de conhecer o meu pai, fazia 1 mês que tinham matado o meu pai. E eu poderia ter ido para as drogas. Eu poderia ter perdido o rumo da vida. Mas, desde sempre, eu sempre acreditei em Deus e eu seguia muito uma frase do John Lennon que ele dizia: não se drogue por não ser capaz de suportar sua própria dor. Você estará em vários lugares, mas só vai se encontrar em si mesmo. Então eu nunca fumei um cigarro de maconha, nunca, nada. Tem um monte de amigo que curte, cada um curte o que acha certo, mas eu não. Eu sou... Até as pessoas às vezes acham que eu gosto, que eu curto, que eu chapo, não sei o quê, mas eu sou extremamente careta. Eu sou maluco de pedra, né? Mas eu sou extremamente careta. Enfim, e a terapia me ajudou muito. Raquel, um beijo, obrigado por ter me libertado dessa dor
absurda que me corroeu a vida inteira, eu consegui pela primeira vez esse ano comemorar o Dia dos Pais com as minhas filhas. Porque o Dia dos Pais eu me trancava no quarto para chorar escutando o pai do Fábio Júnior, porque para mim era um dia de luto. E pela primeira vez eu consegui. Deixa eu falar com você que é psicólogo, que está me ouvindo aí, que está acompanhando o programa. Deixa eu te oferecer uma parceria. Isso aqui não é lobby para poder dar ibope pro programa não, viu, gente? Algum psicólogo que possa ajudar o Fé com Obras, eu me proponho a fazer uma parceria com você. Atenda no Fé com Obras dentro da sua disponibilidade, da necessidade deles também. E eu faço a divulgação completa do seu trabalho em todos os canais do Conexão Três Pontas e no podcast sem te cobrar nada. É uma troca, é uma via de mão dupla. Nossa. Você ajuda o Fé com Obras, eu ajudo você, e o Roger tá ganhando o quê? O verdadeiro galardão vem de Deus, irmão. Você não precisa esperar nada do humano, você tem que esperar de cima, e é de cima que vem. E assim a gente tem que fazer sempre, tá? Psicólogo, vou te cobrar. Eu conheço um tanto. Daqui um pouco eu vou começar a dar nome. Não vai ser hoje não, mas vou dar nome. Vou ligar pra você, viu? Ajuda lá os meninos lá. Nós vamos fazer um merchan bacana pra você aqui. Certo? Peter, vamos falar sobre a quermesse, que é mais um evento fantástico, muito legal. Do ano passado foi muito bom. O desse ano vai ser melhor ainda. Conta pra gente aí como é que as pessoas podem ajudar, o que tá precisando, o que vai ter na quermesse, enfim. Então, Roger, só para contextualizar essa questão da quermesse, né, e dos motivos, né, por detrás disso, o prédio ali onde nós estamos, ele é alugado, né? E recentemente o dono do imóvel, ele nos deu 7 meses para a gente sair do prédio, né? O imóvel está à venda e por uma questão comercial ele acha que será mais fácil de vender a gente não estando ali. Então, em 7 meses, a comunidade Fé com Obras, se não houver, né, uma intervenção divina e a ajuda das pessoas, em 7 meses a gente vai ter que fechar as portas, encaixotar tudo e devolver 50 pessoas lá para a Praça da Fonte. Né? Meu Deus. Porque em Três Pontas, né, da outra vez a gente já procurou, não tem um local, porque é uma quantidade muito grande de exigências que o bombeiro, a vigilância sanitária faz, né, em termos estruturais. Então não é simplesmente, não, sai daí e vai para um outro local. Você teria que fazer uma série gigantesca de adaptações, não tem outro local. Tem toda uma questão de preconceito. Sim. Sim. Né, de pessoas que talvez não querem. Olha, eu ajudo, mas eu não quero ter como vizinho. Eu não quero um local desse, né? Embora a gente não tenha problema nenhum com vizinhança. Então, assim, a gente, claro que a obra é de Deus e ele há de apresentar uma solução, né? Mas humanamente falando, a gente fica muito preocupado. E aí nós temos o terreno, né? Que a prefeitura nos doou com a aprovação unânime da Câmara de Vereadores, que é o terreno ali do lado do Parque da Mina do Padre Vitor, né? Até onde hoje em dia está funcionando uma horta nossa da comunidade, né? Onde os próprios acolhidos trabalham ali, essa horta gera alimentos para a casa de acolhida e também vende ali produtos. Quem quiser ir lá nos prestigiar, comprar uma verdura fresquinha, sem agrotóxicos, está ali aberto todos os dias, inclusive finais de semana. Então a gente está numa corrida contra o tempo para conseguir levantar recursos para construir pelo menos a primeira parte da nossa sede própria. Né? A gente já tem o projeto arquitetônico feito pelas engenheiras, pelas arquitetas, só que a gente não tem os recursos, né? Então a gente está aí nessa corrida frenética contra o tempo, de um lado correndo atrás de recursos para manter o projeto vivo, para prover ali a alimentação, as demandas deles de cada dia, mas por outro lado ir juntando recursos para a gente conseguir mudar para um local próprio. E é nesse contexto que entra aí a quermesse da família, né? No ano passado foi um sucesso muito grande, a gente ficou assim até admirado, porque a nossa quermesse ela é um pouco fora de época, né? A gente sai ali daqueles meses de junho e julho, né, que é o ápice das quermesses, e a nossa ficou lá para agosto, já não é tão frio assim, então a gente tinha toda uma apreensão, né? Mas Deus mais uma vez honrou e foi um sucesso estrondoso a quermesse do ano passado. Então esse ano agora, amanhã começa novamente essa quermesse com uma mega estrutura ali na Praça do Santuário, bem no centro da cidade, onde durante 5 dias as pessoas vão ter a oportunidade de ir ali
para saciar o seu paladar, comendo coisas típicas, deliciosas, e mais ainda saciar o coração, né? Porque o coração de todos nós tem essa sede por fazer o bem, por transcender a nossa própria existência, né? Cuidar da nossa própria família, cuidar da gente mesmo, isso é uma obrigação, é algo natural de todos nós. Mas cuidar um pouquinho do próximo também é algo que grita dentro de todos nós, né? A quermesse é de quando a quando, de que horas a que horas, Peter? Quem quiser ajudar especificamente para a quermesse, como pode proceder? Ok, a quermesse começa amanhã, então, a partir das 6 horas da tarde, né, até aí o final da noite, e de quarta até domingo, nesse mesmo horário, e no domingo a gente começa mais cedo, às 3 horas. Quem quiser ajudar, a gente tem aí uma lista grande de produtos que a gente ainda não conseguiu arrecadar, né? Você está com a lista aí? Aqui em mãos, não, porque é muito a quantidade, mas eu posso colocar lá na página do Conexão, Opa, lá no Facebook, a gente pode divulgar lá, que aí lá tem as quantidades de cada item, é uma lista bem extensa. E é até engraçado, né? Porque a Fé com Obras, a gente pede os produtos e depois pede que as pessoas prestigiem, né? Mas Sim. é a opção que a gente tem, né? De conseguir fazer aí essa campanha. E no domingo a gente vai ter a Feijoada do Bem dentro da própria quermesse. Então no domingo, no almoço, as pessoas que quiserem ali na própria praça do santuário, quem quiser pode comprar a feijoada e consumir ali mesmo, ou pode levar o marmitex para consumir em casa. Chama Feijoada do Bem. Um marmitex é 30 e 2 por 50. Né? Então é algo a mais que a gente agregou aí na quermesse desse ano. Como que para despedir, né? Porque feijoada já está encerrando, porque Sim. o frio já está indo embora. Sim. E quermesse também, a nossa é a última de 2025, né? Então o pessoal aproveitar mesmo. E, inclusive, agora, para essa câmera aqui, daqui a pouco a gente vai fazer o cara a cara com o Peter, e aí eu vou lembrar dos maiores gênios da entrevista, mas outro que nos deixou há muito tempo, e esse era crítico. Ah, se ele tivesse vivendo no mundo de hoje, esse mundo mimizento, ele estaria puxando a orelha de muita gente. Tô falando do saudoso, genial Clodovil Hernandes, que falava assim: querido, olha ali para a lente da verdade e responda o seguinte: quem quiser fazer doação, estou me referindo aos comerciantes, de brindes, do que for preciso para ajudar na quermesse, porque também tem bingo, é isso? Como é que eles procedem também? Perfeito, Roger. Um grande ponto de destaque do ano passado foi o bingo, né? Em que a gente teve ali rodadas bem recheadas. Teve rodada no ano passado com 3, 4 brindes. Então a gente conclama a população a participar do bingo, a ir lá, adquirir a cartela. É uma estrutura muito agradável, com mesa, com cadeira, área coberta, decoração típica. E as empresas, a gente pede que nos ajudem, né? Graças ao bom Deus e ao coração gigante de Três Pontas, a gente já tem aí quase 100 empresas patrocinando a quermesse desse ano, mas a gente ainda precisa de mais ajuda. Então, a empresa que tiver algum brinde, que puder nos doar para a gente sortear, a gente fazer ali o bingo, às vezes algum produto mais especial para a gente fazer um leilão, né? Também. E isso é muito bem-vindo, né? O bingo já começa amanhã e vai até domingo. Então, nesse intervalo, é uma forma da empresa estar consagrando aí algum produto seu a Deus e ao bem do próximo, né? Gente, olha que bacana, bom demais esse papo hoje com o Peter. Deixa eu mudar a tela aqui para a gente ir para o cara a cara. Peter, você já viu o cara a cara do Pod Café Podcast? Sim, eu já vi. O cara a cara é a oportunidade que a gente tem de conhecer o lado pessoal do nosso entrevistado. E agora sim, já estamos de cara a cara ali. E hoje nós teremos algumas perguntas diferentes das triviais que a gente faz no cara a cara. Começando agora então, tá preparado? Vamos lá. Começando agora o cara a cara, uma homenagem a Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora desse país. Nós fizemos sem a autorização dela, pegamos na surdina, surrupiamos a versão made in Assunção, made in Paraguai, o cara a cara da Gabi. E eu lembro também de um cara que eu bebi muito na fonte. Olha aqui, gente, e bebi na canequinha também, ó.
A canequinha do programa do José Eugênio Soares. Que saudade de dormir com o gordo. Pois é, ele falava isso. Não durma sem o beijo do gordo. Infelizmente nos deixou. E já não tem mais entrevistador na madrugada, hein, gente? Que saudade. Televisões aí, ó, nacionais, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, a programação tá horrível, horrível. Vamos colocar uns programas decentes, de entrevista boa, programas de cunho intelectual e informativo. Eu sou da época que tinha o Comando da Madrugada com Goulart de Andrade, que era sensacional. Otávio Mesquita tinha o Perfil, o Amaury Júnior tinha o Flash e tinha o Jô, né? Então era maravilhoso. Hoje tem quem? Ninguém, gente, não tem ninguém, pelo amor de Deus. Vamos começar o nosso cara a cara. Aquela pergunta que eu sempre faço é a primeira que abre sempre e que mostra o gosto peculiar da pessoa. Praia ou montanha? Praia. Por quê? Eu gosto muito do verão. Eu acho que o verão as pessoas ficam mais vivas, mais empolgadas, né? E por essa nossa pegada, né, de sempre estar servindo a Deus, correndo atrás das coisas, agitando, eu me identifico mais com praia, com verão. Eu acho que transmite mais alegria. A montanha é mais nostálgica, né, vamos dizer assim, para mim. Um programa de TV que tenha te marcado? Eu gosto muito de séries de televisão. Uma série da minha infância foi a série Lost. Gostei muito de assistir, embora cada vez menos eu tenha tempo, né? Talvez passo ali 30 dias sem conseguir ligar a televisão, né? Tamanha quantidade de demandas, mas eu me atraio bastante pelas séries. Olha que legal essa foto que eu mostro sempre no programa, que é o maior gênio vivo, pelo menos na minha opinião, teólogo, professor, escritor, palestrante, o gênio Mário Sérgio Cortella, que é fantástico e que, inclusive, tem uma frase que é para qualquer pessoa pensar. Perguntaram para ele numa entrevista na Rede Bandeirantes o seguinte: como filósofo, como alguém muito ligado às ciências, você acredita na figura de Jesus Cristo? Ele falou: se não houvesse Jesus Cristo, não haveria filosofia, não haveria ciência, não haveria o mundo, não haveria a humanidade. Então é necessário que as pessoas entendam que a figura de Deus, até hoje em dia, mudou muito dentro da medicina, dentro de várias áreas. A figura de Deus é fundamental. E ele é um grande escritor. Algum livro que tenha te marcado? Livro de cabeceira? Eu acho que a maior referência de livro que eu trago, né, pode parecer chovendo molhado, né, mas é a própria Bíblia, né? Eu penso que todos os outros livros são decorrências da Bíblia. Às vezes a gente vê best-sellers, né, livros de autoajuda que vendem milhões de cópias no mundo, mas a hora que você vai ver os conceitos, tudo está dentro da Bíblia, né? Eles apenas pegam e põem ali uma roupagem comercial. Então eu acho que a Bíblia é o nosso manual de vida, de receita de uma vida plena e feliz. E ali está a síntese de todos os conhecimentos, né? Tudo que vem depois é decorrência do que Jesus ensinou ali. Então acho que é um livro autossuficiente, né? E o resto vem por acréscimo. Coordenar o Fé com Obras é o centro da minha vida, né? Eu digo que a vida minha e da Fernanda, muitas vezes a nossa própria vida familiar fica em segundo plano com relação à Fé com Obras, né? A gente tem 4 filhos, né? 3 meninas e um bebezinho. E no dia a dia ali a gente vê o sacrifício que eles fazem por os pais deles terem escolhido essa vida, né? Então a Fé com Obras é como se fosse uma segunda pele, né? Eu tenho mais sonhos hoje em dia para a Fé com Obras do que sonhos pessoais para minha própria vida, né? Deus, ele misturou a minha história da Fernanda com a Fé com Obras de uma tal forma que é impossível separar, né? A gente acorda de manhã resolvendo coisas da Fé com Obras, ao longo do dia vai dormir à noite, de segunda a segunda, respirando, correndo atrás e vivendo a Fé com Obras. Quando
eu chego em algum lugar e vejo um filho de Deus dormindo na rua, eu puxo o papelão sobre ele, eu sinto um nó na garganta, né? Mas sinto também, por outro lado, uma paz de espírito por saber que a gente vai estar ali levando uma alternativa, né? Porque você levar um alimento para um morador de rua é bonito, é importante, você colocar um cobertor sobre ele. Às vezes até você cumprimentar um morador de rua, isso faz uma diferença na vida daquela pessoa. Mas você chegar e poder oferecer para aquela pessoa uma possibilidade de vida nova, isso não tem preço, né? Você vê uma pessoa, a gente fala que ali na Fé com Obras, a gente literalmente retira almas da garganta do diabo, né? Pessoas que já estavam sendo engolidas pelas trevas, pelo mal, você vai lá, resgata aquela pessoa e como uma plantinha que estava ali seca, que todo mundo já dava como morta, e você joga um pouquinho de água, com o tempo ela ressurge. Essa é a sensação que a gente tem, tudo graças a Deus, porque, como você muito bem falou no começo, é Ele que faz a obra, né? Se fosse depender da vontade minha e da Fernanda, a gente já tinha parado 19 anos atrás. É Deus que sustenta. Por outro lado, quando eu vejo um filho resgatado e feliz sob a proteção de Deus e sob as asas, a tutela do Fé com Obras, eu sinto uma satisfação muito grande por perceber que a gente não está jogando o nosso tempo fora, né? Nesses anos todos, várias vezes a gente já ouviu, né, que a gente está ali enxugando gelo, que a Fé com Obras você resgata hoje, amanhã a pessoa recai, né? Mas dia após dia Deus vai nos mostrando que não está sendo em vão. Até porque o foco da Fé com Obras não é simplesmente o corpo daqueles filhos, a existência humana deles, mas é principalmente a alma. Talvez aquela pessoa vai morrer como um morador de rua, mas foi graças ao trabalho da Fé com Obras que ela pôde conhecer a Deus, que ela pôde fazer orações, que ela pôde salvar algo que vale muito mais que o corpo, que é a alma. Olhando para aquela câmera do meio, a câmera 3, a câmera central, se a Fernanda estivesse acompanhando o programa e você pudesse, olhando nos olhos dela através daquela lente, falar sobre esses anos todos de mãos dadas nessa luta, nessa mesma caminhada em defesa dos humanos, dos seres humanos, da humanidade, dessa ação fantástica que vocês fazem. O que você falaria para ela? Olha, é até difícil, né, falar da Fernanda, porque eu vejo nela o cumprimento de uma promessa bíblica, né? Quando Deus fala que quem encontrou uma mulher virtuosa encontrou um tesouro, né? Você, Roger, pode experimentar isso na sua vida por intermédio da Renata, você sabe do que eu estou dizendo. A Fernanda é simplesmente vamos dizer assim, a razão de existir da Fé com Obras, né? Acho que eu não conseguiria encontrar uma outra pessoa que aceitasse pagar na sua vida pessoal um preço tão alto de vida como a Fernanda paga pela Fé com Obras, por mim, pelas nossas filhas, né? Então, queria dizer, meu amor, que você é um exemplo de esposa, de mãe, de serva de Deus, né? E existe aquele ditado, né? Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Na minha vida e na história da Fé com Obras é o contrário. Por trás da Fernanda existe o Peter, né? É ela que é... Talvez as pessoas acham que sou eu, né? Infelizmente eu sou o que mais aparece ali na Fé com Obras, por mais que eu não queira e lute contra isso, mas a verdadeira locomotiva, vamos dizer assim, espiritual da Fé com Obras da nossa família é a Fernanda. Nós somos os vagões. Diante desse caminho trilhado por essa locomotiva e esses vagões, há outros vagões também que certamente aos pouquinhos estão sendo inseridos nessa jornada. Qual o principal ensinamento que o papai Peter e a mamãe Fernanda passam para os filhos, principalmente em relação ao trabalho que fazem no Fé com Obras? Então, Roger, eu louvo a Deus pelos meus filhos, porque eles, graças a Deus, eles entendem o trabalho que a gente faz, né?
e eu e a Fernanda não conseguimos conviver com eles como a gente gostaria por conta do trabalho da Fé com Obras. E por muito tempo eu ficava com receio, né? Eu falava, nossa, meus filhos um dia vão me cobrar, né? Por tantas horas distante deles para servir a Fé com Obras, vão me cobrar porque a minha vida pessoal, à custa de tudo que a gente teve que fazer financeiramente pela Fé com Obras nesses anos todos, a minha vida particular ela é bastante assim dificultosa, né? Então, se eu morresse hoje, eu não teria para deixar para minhas filhas herança nenhuma, né? Eu tenho um Uno velho só, nós não temos casa própria, a gente mora de aluguel faz 20 anos, desde quando nos casamos, a gente não tem um centavo guardado no banco, então muitas vezes eu me inquietei, né? Até mesmo a escola particular que a minha filha estuda são os meus pais que pagam, então por muitas vezes isso me fez sofrer de imaginar, nossa, o que eu vou deixar para minhas filhas, né? Mas aí Deus foi me mostrando que herança qualquer um pode deixar, né? Uma herança material, isso não é difícil. Mas um legado, né? Você deixar ali coisas que vão transcender a sua existência, isso não tem preço. E as minhas filhas entendem isso, né? Tanto que elas chamam os acolhidos lá do cenáculo de irmãos delas. Quando a gente chega, fala, vocês estavam lá cuidando dos nossos irmãos, né? Então, só gratidão a Deus por tanta coisa boa. Um sonho? O meu sonho é, como eu te disse, todos eles são voltados para a Fé com Obras, né? Então, os meus maiores sonhos hoje em dia é ver construída a casa de acolhida própria da Fé com Obras, né? Como a cidade merece, como esses filhos de Deus merecem, né? No terreno que a Fé com Obras tem. E o maior de todos os sonhos para a Fé com Obras, que é a instituição de uma capela de adoração perpétua. É isso que nos move há 20 anos. Que nessa casa de acolhida da comunidade Fé com Obras, nós vamos ter lá a capela onde Jesus vai ficar exposto, Jesus Eucarístico, 24 horas por dia, em adoração perpétua e pública, né? Imagina para Três Pontas você saber que a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você pode ir lá que Jesus hóstia, Jesus Eucarístico, vai estar ali para te acolher, né? É isso que me move. Por falar nisso, quem é Deus? Deus é a essência de tudo, é a razão de existir e é principalmente para onde nós estamos retornando, né? Nós somos peregrinos nessa terra, tudo que a gente faz aqui é sonhando com a nossa pátria verdadeira, que é o céu. Então, na minha vida e na vida da Fé com Obras, Deus é o centro, né? É algo que vale muito mais que as minhas filhas, que a Fé com Obras, que eu mesmo. É a razão de tudo. E para fechar, ter estado no Pod Café Podcast foi uma experiência muito fantástica, né? Você com esse jornalismo de excelência que você faz, a forma tão leve, né, com que você conduz a entrevista, é uma alegria, né, que mais uma vez Deus esteja usando de você, Roger, a sua abertura de coração para anunciar coisas boas, para semear o bem, né? E então hoje aqui nessa noite a gente pôde selar um pouco mais essa parceria da comunidade Fé com Obras com o Conexão Três Pontas, que já vem praticamente desde o nosso início. Peter, muitíssimo obrigado. Parabéns. Como é o termo que você usou. É chover no molhado, né? Mas parabéns. Por todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todas as madrugadas, todas as noites mal dormidas, todo gesto, por mais simples que seja, de acolhimento, mesmo que não seja aquele gesto que é o mais visto por quem está do lado de fora, que é pegar o carro, ir até uma pessoa, estender a mão e tentar levá-la para o Fé com Obras, mas também eu tenho certeza de outras ações em silêncio, no quarto, no privado, diante das imagens, joelho dobrado, pedindo a Deus para que a obra não pare. Eu tenho certeza que isso acontece diariamente. E eu nunca mais vou esquecer que as pinturas lá foram feitas pelo meu filho do coração, pelo irmão caçula, pelo Miller Sacho, que nos deixou de uma forma tão absurda e prematura, mas que, enfim, está no colo de Deus. Novamente, obrigado por tudo que fez com ele.
por ele, pelo que faz pelo Lalá, pelo que faz por todos que estão lá, e que vocês que estão aí em casa tenham sido tocados, não pelo Peter e nem por esse jornalista, mas pelo fogo do Espírito Santo, no sentido de fazer você enxergar que ali tem uma obra de Deus acontecendo e que para essa obra de Deus continuar precisa da sua ajuda. Reitero, reforço. Não é porque agora é associação, é entidade, tem dinheiro de governo que vem, que você vai cruzar o seu braço. Não. Esqueça. Não esqueça de um ponto fundamental que eu farei um recorte do que o Peter disse nesse programa, dentre tantas outras coisas importantes. Em 7 meses estarão todos despejados, 50 moradores de novo para as ruas, se algo não for feito. Precisamos urgentemente nos unir. Tem tanta reunião acontecendo que, sinceramente, eu não entendo. Vamos desbravar Marte, vamos desbravar a Lua que se exploda, Marte que se exploda, tem gente passando fome do nosso lado. Vamos estender a mão para quem está perto. Aquela questão de aldeia global a gente deixa para depois e a gente vem para a nossa vizinhança, para o nosso terreno, para o nosso seio, para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa entidade, porque o Fé com Obras não é do Peter e nem da Fernanda, eles só são os timoneiros, quem está conduzindo, mas é de 3 pontas. Mais uma vez, pare e pense o que será de 3 pontas e o que seria de 3 pontas se não fosse o Fé com Obras. Peter, obrigado mais uma vez, Deus abençoe, conte sempre com Conexão 3 Pontas. Estaremos na quermesse. Quebra aquele porquinho seu lá, que você tá cheio de moeda lá, e leve tudo lá pra quermesse, viu, gente? Vamos ajudar na quermesse, e depois o Peter vai voltar para falar como foi a quermesse. Também um grande sucesso. Combinado, Peter? Combinado, Roger. Muitíssimo obrigado. Obrigado aos telespectadores que nos acompanharam. Parabéns a você, Roger, por dar espaço, né, para esses invisíveis da sociedade, né, que são os moradores de rua, pessoas que a sociedade não vê, mas você, mais uma vez, os enxergou, né? E assim como a comunidade Fé com Obras acolhe aqueles que ninguém mais quer, você também fez isso nessa noite e em tantas ocasiões. E eu ofereço esse programa à memória do Miller, né? Que certamente está lá em cima, feliz de ver a obra que ele tanto amava, que era a Fé com Obras, com esse familiar tão amado dele, que é você. Receba a gente, interceda por nós aí de cima, Miller. Gente, e a gente não poderia terminar o programa de uma maneira melhor e diferente, viu, Peter? É a primeira vez que eu não vou mandar aquela mensagem, tá a fim de vencer na vida, você já sabe, né? O que eu falo sempre, né? Porque a gente não poderia fechar o programa de melhor maneira, com chave de ouro, absurdamente emocionante. Muito melhor do que a mensagem decorada, que é importante, mas que eu falo toda semana para vocês. Passa a ter um peso muito pequeno diante dessa última mensagem aqui, ó, desse último testemunho. O tempo de Deus é diferente do nosso. Precisou nos últimos 30 segundos do programa. João Pedro, já fui acolhido no Fé com Obras. Hoje estou muito bem com a minha família. Gratidão, Peter. Deu para vocês entenderem? Eu vou repetir. João Pedro. Obrigado, João Pedro, pela coragem de mandar a mensagem, por fechar com chave de ouro esse programa tão especial. Eu já fui acolhido pelo Fé com Obras. Ou seja, eu já estive na rua, eu saí das ruas e eu encontrei um lugar para que eu pudesse resgatar a minha dignidade e perceber que alguém me amava. Hoje eu estou muito bem, de volta com a minha família. Gratidão, Peter. Gratidão a todos vocês que acompanharam o programa. Hoje eu nem preciso falar mais nada. Só lembrar que sábado tem mais uma edição do Conexão Rock Go e segunda-feira a gente volta com mais uma edição muito especial do Pod Café Podcast. Se os próximos programas forem 50% ungidos e abençoados, como foi o de hoje, eu já estou feliz pro resto da vida, que eu sei que a audiência vai ser grande, mas acima de tudo, a recompensa lá de cima, essa não vai falhar. Fiquem com Deus, grande abraço. Tchau.